No Islã, você sabe que apenas um milagre de Deus pode converter um muçulmano. E perguntei para ele: como você aceitou ao Senhor? E o testemunho dele foi: ele disse, meu melhor amigo era um cristão. Nós estudávamos na Universidade de Addis Ababa, e o meu amigo acreditava na filosofia do cristianismo, mas não conhecia ao Senhor. Nós sempre discutíamos, mesmo sendo muito amigos, a respeito das boas coisas do cristianismo e as boas coisas da religião do Islã. Mas ele disse, um dia o meu amigo realmente foi salvo. Ele encontrou Jesus de verdade e teve um relacionamento com o Senhor. E ele disse, eu sabia que tinha algo diferente nele. E ele disse, desde aquele instante a situação ficou bem diferente. E disse, havia um poder sobre ele que ele não tinha antes, enquanto ele continuava a testemunhar para mim sobre Jesus Cristo. Resumindo, ele disse que um dia eles encontraram um homem possesso pelo demônio. Não estou falando de alguém atribulado, mas alguém possesso pelo demônio. E ele disse, o meu amigo recém-convertido, sem saber muitas coisas do Senhor, como ele saberia mais tarde, chegou para expulsar o demônio desse homem, ou os demônios da vida desse homem. E ele disse, espere aqui com ele, eu volto já, vou buscar um amigo que tem muito mais maturidade do que eu no Senhor, e volto já. E ele disse, eu fiquei sozinho com esse fanático possesso pelo demônio. E disse, enquanto eu estava ali olhando para ele estava maluco, estava louco, obviamente ele estava possesso pelo demônio. E disse, eu comecei a pensar, e eu me considerava um intelectual, sendo intelectual ou não. E eu pensei, olha, ele falou de expulsar esse demônio em nome de Jesus. E disse, acho que vou expulsá-lo em nome de Maomé. E quando ele voltar, o homem vai estar livre. E vou provar para ele de uma vez por todas que Maomé é maior do que Jesus, pois ele é o profeta de Deus. E ele disse, eu olhei para aquele homem e disse, apontei meu dedo para ele e disse, em nome de Maomé, sai dele. E ele disse que não houve reação alguma, nada. E disse, aquele fanático possesso ficou ali olhando para mim, hoje me lembrando, sei o perigo que eu estava correndo, pois ele podia ter tentado me matar e eu não teria reação. E eu tentei umas 3 vezes, em nome de Maomé, mas nada aconteceu. E ele disse, eu fiquei ali então pensando o que aconteceria se eu dissesse em nome de Jesus. E esse não era um homem cristão, mas sim muçulmano. Não era um filho de Deus, um muçulmano, seguidor de Maomé. Ele disse, o que aconteceria se eu usasse o nome de Jesus? Ele disse, eu cheguei para trás e disse, em nome de Jesus Cristo, saia dele. E ele disse, de repente foi como se alguma explosão tivesse acontecido. Aquele homem botou a mão na cabeça e o demônio começou a gritar. E ele disse que em poucos instantes em meu coração, meu intelectualismo foi embora, Maomé foi embora, a religião do Islã foi embora,
porque eu vi em primeira mão que havia poder no poderoso nome de Jesus Cristo. Poder no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero que o mundo saiba que Jesus não é só um homem comum, Ele não é só uma pessoa que viveu em um tempo histórico, Ele não é um profeta de antigamente apenas, mas Jesus Cristo é Deus, e em nome de Jesus, demônios e diabos precisam se prostrar na menção desse nome. E ele disse: irmão Swagger, naquele momento aceitei a Jesus. Naquele momento eu fui salvo, eu me converti, nasci de novo. Hoje sou cheio do Espírito e prego o Evangelho de Jesus Cristo, porque eu aprendi em primeira mão, face a face com o diabo, quem é que tem poder. E ele disse: Jesus Cristo tem o poder.